Olá, você que assiste mais este vídeo aqui pelo meu canal. Sábado, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Se você não está assistindo no sábado, né? Está assistindo aí no dia que foi possível para você fazer isso também. Muito obrigado. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui no canal, se inscreve, ative o sininho aí para receber as notificações dos vídeos semanalmente compartilhados aqui, né? Como eu disse, sábado sempre meio-dia em ponto, um tema em formato de palestra, mas durante a semana, ocasionalmente, algumas pequenas reflexões sobre temas interessantes para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações no trabalho. É o foco do nosso trabalho aqui, né? Da nossa atividade digital nesse canal do YouTube. Eu sou professor de filosofia, como vocês vão ver no final aí na minha qualificação. Sou também palestrante corporativo, motivacional, educacional, né? E além de escritor, e através desses vídeos eu divulgo um pouco do meu trabalho, mas também, principalmente, proponho reflexões sobre temas que são importantes para a gente no cotidiano, né? Para a gente na nossa vida em trabalho, como eu disse, em relação social, né? Na escola, na faculdade, enfim, todos os momentos a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode trazer para a nossa reflexão e aprendizado. O tema que eu vou tratar hoje é compromisso. É uma visão de comprometimento como uma ação mútua, seja da nossa atividade, da nossa vontade, do nosso desejo, mas seja também em relação a entidades, associações, pessoas conosco. Então, vou propor aqui reflexões e fico interessado em saber depois os comentários de vocês sobre esse tema. Compromisso costuma ser compreendido como um estado psicológico, uma intenção, um desejo, enfim, onde a gente tem interesse em manter a relação com uma pessoa, com um grupo, uma instituição, ou seja, é uma ligação, e essa ligação reduz uma probabilidade de abandono no contexto de se sentir sozinho, de se sentir abandonado, enfim. Decorre dele a fidelidade, o termo fidelidade, que é uma expressão comportamental dessa ligação que se estabelece por meio do compromisso, né? Aí entram normas de lealdade, manutenção da confiança, comportamento consistente no contexto de solidificar essas relações, né? Você escolher viver com alguém, você está trabalhando aí, ligar-se à empresa, ao empregador, enfim. Há diversos modos de entender isso. E, nesse sentido, o compromisso antecede a essa fidelidade, porque você escolheu aquilo ali e depois seguiu, né? Você escolheu trabalhar, você escolheu a relação com alguém, você escolheu a amizade, né? Porque isso também relaciona-se ao sentimento de amizade, né? A fidelidade é uma coisa que vem depois, um sentimento que vem depois. E não é obrigatório. Não tem como você forçar alguém a ser fiel, né? Enfim, isso em todos os sentidos. Agora, há a presença de uma forma de compreensão disso, né? Então, se tem a teoria da dissonância, que ajuda a gente a entender, nós vamos ver isso ao longo dessa apresentação, como as pessoas justificam seus comportamentos, tanto para ter o compromisso, como para deixar de ter o compromisso, quanto em relação à fidelidade, como para deixar de ter a fidelidade. Mas volto a dizer, precisamos pensar isso também no contexto não somente da nossa ação, da nossa vontade, mas sim daquilo que nós recebemos. E nós recebemos também das entidades que às vezes nós estamos participando, nós estamos filiados a alguma associação, nós estamos voluntários de alguma outra área, né? Mas também do trabalho, né? A fidelidade, há compromisso da empresa com a gente, não só nosso com a empresa. E isso não se aplica só às relações humanas, nem somente às relações afetivas. Compromisso e fidelidade, será que é isso mesmo e como isso se apresenta? Especialmente começamos aqui no mundo corporativo, né? O foco do trabalho, como eu disse, palestrante nessa área. Trago aqui formas de compromisso organizacional, né? Que
nos mostra vínculos, né? O vínculo emocional afetivo, um vínculo de continuação, a percepção de custo ao deixar de estar naquela organização, né? Então, se opta por continuar, mesmo que eventualmente se deseje não estar mais ali. E também um vínculo de fidelidade e comportamento normativo, um sentimento de obrigação de estar ali. Você está comprometido no contexto de ter assumido lá um compromisso inicial e se vincular ali numa estrutura. Então, isso explica por que alguns empregados, algumas pessoas, os nossos colegas de trabalho, fidelizam, muitas vezes fidelizam por afeto, por outros por necessidade. A gente convive, né, com as pessoas e vê os depoimentos, né, que elas às vezes nos trazem baseando o seu sentimento de pertencimento naquele local, mas justificando, né, o porquê que se está ali, se continua ali, enfim. Esse entendimento desse tripé aí, o afetivo, o vínculo emocional, o compromisso por continuação e o compromisso normativo, tem sido buscado o entendimento dele pelas empresas para que elas criem uma cultura de fidelidade, de lealdade sustentável, aumentando esse compromisso no campo afetivo, engajamento, propósito, enfim. E daí se estabelece aquela missão, visão, os valores, e se busca conscientizar os empregados naquele conteúdo, né? Naquela direção, enfim, para que isso seja uma ligação que evite depender apenas dessa avaliação de custo-benefício para deixar de estar lá e de penalidades eventualmente a serem aplicadas para quem não estiver totalmente comprometido, né? Então, se procura estabelecer esse compromisso afetivo mesmo, né? A compreensão da missão, valores e propósitos da empresa, né? Os objetivos. Fidelidade, contrato psicológico e os riscos. Fidelidade corporativa verdadeira decorre das relações de confiança e de um contrato psicológico percebido, quando a organização viola as expectativas, aí vem a dizer que é aquilo que eu citei, né? A organização deixa de ter o compromisso na percepção nossa, né? No caso, eu, em tese, como um funcionário da empresa, senti que a empresa não cumpriu seu compromisso comigo, né? E como se dá isso? É o ambiente. Demissões repentinas, promessas não cumpridas, aí compromissos assumidos e não cumpridos, enfim. Esse rompimento de compromisso vai gerar rotatividade, ressentimento, comportamento defensivo, e aí os funcionários começam a estar vinculados ali por necessidade, não por lealdade. E aí vai desdobrar em todo aquele quadro que a gente analisou lá, já vem analisando desde o primeiro tema que nós tratamos do egoísmo, né? É, o, a produção, o ambiente vai se degradar, né? Justamente porque as pessoas não estão felizes ali, sentiram que tiveram compromissos assumidos pela empresa que não foram cumpridos. E aí isso afeta o psicológico e afeta também a atividade de cada um nesse sentido. Donos da verdade também, né? São pessoas, são personagens que estão nesse cenário, né? Então aí os líderes se comportam como donos da verdade, vem novamente aquela questão de não aceitar o feedback, né? De ser arrogante, que a gente já falou disso também. E aí a fidelidade passa a ser uma fidelidade falsa ou possessiva, territorial, né? A falsa, os funcionários ficam com medo, né? Da liderança autoritária, dona da verdade, enfim. Então é uma fidelidade falsa por medo, e aí entra a questão também de, de se fechar em si mesmo, né? Então, as coisas que se desenvolvem muitas vezes passam a ser entendidas como do funcionário, né? Ideias passam a ser fechadas com eles mesmos, não se compartilha, cada um vai proteger o seu espaço. Vai o castelo de cartas novamente ruir, né? Se degradar o ambiente ali do trabalho, né? Falta de compromisso também, fidelidade mútua. E essa sensação de posse psicológica de isso é meu, isso é da equipe, favorece desempenho
e cuidado até o ponto em que transforma em controle excessivo, né? Resistência, mudança do bloqueio de informação, enfim, estudos sobre propriedade psicológica mostram essa ambivalência. Muitas vezes é o efeito inverso, né? Funcionário propriamente, ele por ele só vai se dedicar mais, porque ele tem um sentimento de que as coisas pertencem a ele, um julgamento errôneo, né? Agora, na vida pessoal, né? Família, relacionamentos, lazer, compromisso amoroso, os relacionamentos afetivos, o sentimento, né, de amor ou amizade, é uma realidade que vai surgir da satisfação que a gente tem de estar com a pessoa, depois na família ter filhos, eventualmente, conquistar espaço, conquistar bens, né, e tempo com os filhos, tempo com a família, e surgem alternativas de caminhar juntos, enfim. Esses compromissos vão se consolidando, né? A partir do momento que você percebe que há investimentos, entre aspas, ou seja, objetivos comuns, que estão baseados ali naquele sentimento de afeto, né? De amor, né? Que vai consolidar a fidelidade ao longo dessa caminhada, né? Até por isso, a primeira imagem aí dessa apresentação, duas pessoas ali fazendo esporte juntas, né? Num caminho, percorrendo um caminho. Então, essa fidelidade vai se consolidar no sentido de que esses investimentos não são investimentos puramente materiais, né? Mas eles são determinantes num segundo momento desse tipo de compromisso, que é similar àquela questão do custo-benefício quando a pessoa está na empresa. A pessoa, de repente, está ali mais por conta de não compensar deixar de estar mais ali. Então, temos que pensar nisso também. São dois momentos, são duas formas de entender esse compromisso. Aquele que está genuinamente baseado no sentimento e aquele que, ao longo do tempo, passa a ser um comodismo de ter dor de cabeça pelo trabalho que vai dar de romper aquele compromisso. E aí também dois lados da mesma moeda, né? Felicidade, infelicidade, enfim. Entra também a figura do dono do poder, né? Nesse núcleo familiar. A nossa sociedade aí está para provar isso muitas vezes ao longo da história, né? Estabelecida aí num sistema de patriarcado, de opressão, inclusive, das mulheres, autoritarismo doméstico, né? É um desvio desse tipo de relação, né? Mas é uma dinâmica de poder que fundamenta a parte dessa forma de ter um compromisso dentro da família. Nas relações sociais, no lazer, nos espaços da comunidade, clubes, enfim, essa lealdade, esse sentimento de compromisso pode significar mais uma defesa daquele grupo e a exclusão de pessoas que não estejam na mesma sintonia com esse grupo. Se esse compromisso vai virar identidade rígida, né? Se ele passa a ser uma identidade rígida, vai gerar conflito, vai gerar a radicalização, os conflitos, as brigas, né? Enfim, o que era para ser lazer, relaxamento, distração, passa a ser uma reprodução de eventuais comportamentos que estão no trabalho e outros setores onde se há uma competição, né? Disputas de poder, disputa de status, a propriedade simbólica daquele grupo, daquela ideia, o dono da verdade, o ser senhor de tudo, né? Raízes, as consequências, isso está tudo nesse contexto. Necessidade de ter o controle, de repente está fundamentada numa insegurança, né? Numa vontade de ter a sua ideia como a que predomina, né? De repente está até aí uma sementinha do autoritarismo, né? Do despotismo, ou seja, querer fazer da sua vontade única lei. Isso é uma raiz psicológica desse comportamento de donos da verdade, de senhor de tudo. E as consequências no mundo corporativo é aquilo que a gente já vem alertando faz algum tempo, né? Não se aceitar feedback,
vai perder ali a capacidade da inteligência coletiva, da ação de todos os da equipe, e as decisões vão ser tomadas de uma forma intempestiva, pobre, né, de informação, né, com bases frágeis, enfim. E aí surgem as novas doenças do trabalho, né? É, que são assim, antigamente era estresse, estafa, agora tem o burnout, questões de psicologia graves, né? E muitas pessoas estão passando por isso com base nas exigências do mundo atual. Então precisamos ter isso em mente também. Dissonância cognitiva, atribuição de culpa, atribuição de culpados. Cada um culpa o outro. É aí que vai entrar a análise, a tentativa de entender as justificativas para assumir compromissos ou não, deixar esses compromissos pela metade ou não. Quando ações, crenças e identidades entram em conflito, surge a dissonância, o desconforto que motiva mudanças cognitivas, a mudança da crença naquilo que se tem em mente, as mudanças comportamentais, né? Modificar a ação, aprendendo coisas novas e melhorando a sua atividade, estratégias de racionalização, né? Reformulação de situações, enfim, estar aberto para o novo. Em contextos de conflito de lealdade, exemplo, traço de fidelidade versus o comportamento do líder, a dissonância costuma ser reduzida por atribuir a culpa ao outro, estratégia psicológica que vai preservar a autoimagem. Autoenganar-se, né? E aí a imagem, uma imagem ilustrativa, né? Você está sem paraquedas, e aí quem está sem paraquedas diz, não, mas isso aí é a sua opinião. Temos visto muitos comportamentos parecidos com esse, né? No mundo aí, do dia a dia. A dissonância cognitiva que transforma a versão num fato, que não conhece o fato real e acha que a ideia fictícia é aquela que é a real no mundo, né? E isso tem um impacto enorme nas relações do mundo corporativo. A gente está falando sobre isso. Atribuição causal e vieses. A teoria da atribuição e o chamado erro fundamental de atribuição mostra que tendemos a explicar o comportamento alheio por traços, né? Ah, tal pessoa é assim, ele é assim mesmo. E o nosso comportamento por situação. Aí a gente justifica, né? A situação nos levou a tomar aquela atitude e nós tomamos porque a decisão certa foi a que a gente fez, né? Que a gente tomou a decisão certa. O que a gente fez foi resultado da decisão correta que nós tomamos. Além disso, o viés autosserviço leva a internalizar os sucessos e externalizar os fracassos. Daí a dinâmica, cada um culpa o outro, ou seja, deu certo, deu certo, o mérito é meu. Deu errado, a culpa é dos demais membros da equipe. Essas estruturas explicam por que, diante de uma falha, empregado e gestor frequentemente contam versões inconciliáveis. Cada um protege sua própria identidade para tentar reduzir essa dissonância, para se consolar, né? Vamos dizer assim, autoconsolar. Isso também acontece nos relacionamentos afetivos, nas relações de amizade, enfim. Intersecção com compromisso e fidelidade. Quando o compromisso é afetivo, as pessoas tendem a assumir responsabilidade e a buscar a reparação para reduzir o risco de perder o vínculo. Quando o compromisso é de continuação, ele tem um custo, né? Eu vou deixar aquilo ali, vai ter um custo. A tendência é racionalizar e culpar o contexto ou culpar terceiros para manter a autoestima sem mudar o comportamento. Lideranças autoritárias amplificam atribuições externas e incapacidade de autocrítica, o que intensifica ciclos de culpa mútua e erosão da fidelidade genuína. Posso resumir isso tudo aqui numa frase também curta: é só conversar. É só conversar. Estar disposto a dialogar, a verificar de forma genuína, de forma autêntica, o que está acontecendo e o que se pode fazer para corrigir, para mudar isso mutuamente. Alguns exemplos práticos aqui, eu vou passar por eles rapidamente, né? No mundo corporativo, o projeto falhou. É aquilo que eu disse, né? O líder falou, vocês não se empenharam. A equipe diz, mas a gente não teve suporte.
E fica por isso mesmo. Ambos vão fazer um processo de autoconsolo, autoengano, e a dissonância protege a autoimagem. E o sistema não aprende, continua tudo igual. Nas relações conjugais, né? Houve uma infidelidade, essa infidelidade foi descoberta, o parceiro vai dizer, mas você sempre foi assim. E o outro vai dizer, você me negligencia. Então, eu tenho um motivo para fazer o que eu fiz. Cada lado vai reduzir, vai procurar reduzir a dissonância, reconstituir uma narrativa que preserva a própria identidade. No lazer, na comunidade, conflito em grupo de amigos, né? Motivado por questões políticas, né? É a moda do momento. Cada um vai falar a sua história e vai dizer que a sua história é a real, é a verdadeira e que o do outro lado lá está errado e que precisa ser combatido. Uma disputa de bem e mal. Vamos fazer uma intersecção entre todas essas. A postura no mundo corporativo, a necessidade de postura no mundo corporativo. Ah, identificou-se ali um sentimento que está mudando o meu sentimento em relação à minha vida pessoal. Conversar, né? Conversar. Quais as regras da empresa, né? Como vai ficar o relacionamento original, o sentimento da pessoa, né? Enfim, o sentimento de todos. Isso muitas vezes é deixado de lado, a gente vai vendo comportamentos de momento, né? Uma repetição, na verdade, se a gente for analisar, com base nos outros temas que a gente tratou, do comportamento das pessoas no dia a dia, né? De procrastinação, de não enfrentar situações, de repente viver um dia de cada vez no contexto de não pensar no longo prazo, né? É claro que a gente não tem domínio sobre a vida, é um dia de cada vez mesmo que a gente tem para viver, mas eu digo isso no contexto de fazer as coisas sem pensar na sequência desses atos, né? Consequências, né? Não tô querendo dizer assim, consequências no contexto negativo, mas toda ação tem uma consequência, tem uma geração, uma reação, né? Então, isso também é necessário. Lembrando, né? Compromisso assumido foi assumido voluntariamente, mas a fidelidade que surge decorrente disso já é uma responsabilidade que não se pode dizer que foi voluntária. Redução de danos, fidelidade saudável, já estamos aí chegando mais para o final da apresentação, né? Promover o compromisso afetivo, propósito claro, reconhecimento, desenvolvimento, favorecer lealdade autêntica. Aqui, claro, nós estamos falando sempre do mundo corporativo, né? Estou fazendo alguns links e pontualmente abrindo parênteses para falar de outras áreas. Regular a propriedade psicológica, estimular responsabilidade sem territorialismo, rotinas de rotação dos papéis, transparência, metas compartilhadas, enfim. Criar espaços seguros para o feedback, políticas internas que protejam esse dissenso construtivo, que incentivem até a divergência de ideias para que se colha diferentes modos de ver as mesmas situações, buscando o ganho de qualidade na ação de todos. Evitar que a liderança se comporte como o único detentor da verdade, que não oprima as ideias que vêm das equipes, que deixe de lado aquela desconfiança de que a pessoa quer tomar o próprio lugar da liderança, né? E aí entra todas aquelas regras que a gente já tratou nas outras apresentações, né? De plano de carreira, de regras claras de processos internos, né? Treinamento em vieses e resolução de conflitos, ensinar sobre dissonância, atribuições, viés, autosserviço para melhorar os diagnósticos e aprendizagem pós-falha, né? Após os erros, e, enfim, coisas que são normais, né? Tem que ser compreendidas como naturais no dia a dia. E para a vida pessoal, comunicação vulnerável, admitir insegurança reduz necessidade de ter sempre razão, valorizar essa vulnerabilidade e esta fortaleza, essa força que é comunicar essa vulnerabilidade. Conversar, né? Eu fiz assim a frase curta há uns slides atrás.
Mapear investimentos e alternativas, compreender por que se fica naquele relacionamento, amor, filhos, economia. Construir as regras desse relacionamento de uma forma que atenda a todos. Ajuda isso a distinguir o compromisso emocional da permanência por custo, né? De dizer que continua naquilo lá porque dá um trabalho danado de deixar. Enfim, não gosto muito do termo, né? Mas é o DR, né? Discutir a relação. Acho que há sempre necessidade em tudo na vida de debater, saber se posicionar, né? Enfim. Intervenção terapêutica, terapia individual, terapia de casal, para trabalhar dissonância e padrões de atribuição. Isso se for necessário, se for vontade. Também não estou aqui falando uma coisa assim para dizer fique, não. Às vezes não é mais necessário, não é mais possível caminhar juntos e a culpa não é sua, no contexto de que não é uma culpa, não pode se atribuir culpa muitas vezes a isso. Entra a individualidade. A forma como isso será conduzido, sim, gera danos. Mas, num determinado momento, quando se sente que não está mais dando ali para ficar, não é culpa de quem está sentindo aquilo. Mas se quer continuar, as ferramentas estão sendo sugeridas aqui. Práticas de humildade epistemológica, né? Se exercitar, mudar de opinião diante de evidências. Isso aí já é o antídoto contra essa crença de ser dono da verdade, né? Então pense, se situe, veja, converse. Converse se não for com o seu parceiro de relacionamento ou parceira, converse se não for na sua empresa, né? Converse com outras pessoas. E aí entra, do mesmo jeito que há uma terapia individual de casal, né? Aliás, uma terapia de casal, há terapia individual, converse com alguém, um profissional da área, de repente, que vai te ajudar a, a entender melhor aquilo que sozinho você não está conseguindo, sozinho ou sozinha você não está conseguindo entender. Compromisso é estado, fidelidade é o comportamento. Tipos de compromisso: afetivo, de continuação, normativo, ajudam a prever se a fidelidade será autêntica. Ser o dono da verdade é uma expressão de autoritarismo ou posse psicológica em excesso e vai prejudicar a aprendizagem, corroer os laços, as amizades, né? Voltando assim para dizer, né? Nós estamos mais tempo no trabalho do que na família, mas vivemos entre esses dois ambientes. Se nós queremos ser felizes, temos que criar um ambiente bom onde nós estivermos. E estarmos atentos à dissonância cognitiva e esses vieses de atribuição, porque eles explicam o porquê nos conflitos cada parte tenta culpar a outra em vez de ver o próprio lado, revisar a sua conduta, estratégias coletivas, o seu pensamento. Isso está acontecendo na sociedade hoje. Não é na sociedade brasileira, é no mundo todo. Então pense nisso. As fontes para pesquisa estão aqui para ajudar você a puxar o fio, né, desse conteúdo que rapidamente eu expus aqui para vocês. Quero que vocês comentem aí no YouTube, tragam as suas considerações, mesmo críticas são úteis, né? Indiquem novos temas para que a gente possa aqui continuar fazendo esse trabalho. Trabalho que eu faço também como escritor, como disse no início, esse é um dos meus livros mais recentes, sempre em frente, de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as situações da vida. Inclusive essa, compromisso, fidelidade, sentimento afetivo, né, de amor, se estou contemplado ou não estou, como vou agir. Neste livro também trato disso. E você pode adquiri-lo por R$ 65, já incluída a despesa de envio pelos correios, são 200 páginas com reflexões diversas, né, que estão nesses temas também que eu tenho apresentado aqui no YouTube, nesse canal que eu criei recentemente. Você pode adquirir fazendo um Pix com a chave é o meu e-mail, né? domingosleomonteirop@outlook.com. O P está em azul aí, é de profissional, tá? É o meu e-mail profissional.
Ou então, se você também quiser comprar, pode ser pelo cartão de débito ou crédito, mas aí você manda uma mensagem aí nos comentários ou até no meu e-mail. Me mande um e-mail perguntando, vou te mandar um link para comprar pelo cartão, tá bom? Aí depois, naturalmente, você vai me mandar o endereço, eu vou fazer a remessa pelos correios. São envios que eu faço toda semana, tá? Meu currículo profissional, sou graduado em gestão pública, formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em filosofia, história, teologia, também tenho formação em tutoria de EAD, né? É, pós-graduação também em Direito Público. Agora estou cursando a formação Black Belt no Seis Sigma, né? Que é uma ferramenta de trabalho para o mundo corporativo na área de liderança. Estou buscando expandir os conhecimentos que eu já tenho e justamente fazer aquele processo de formação continuada também para compartilhar com vocês por meio do meu trabalho essas informações, né? Como eu disse, sou palestrante empresarial, corporativo, educacional. Tenho todos esses temas aí. Vocês vão ver que tem a repetição, inclusive, da capa dessa apresentação, né? Justamente no tema que eu trato da força da vontade. A vida como uma estrada a ser percorrida. E essas apresentações podem ser feitas no sistema de formação, né? Então, elas podem integrar aí uma está encadeada com a outra. Caso você tenha interesse em conhecer, você me manda um e-mail e a gente informa, né? Posso fazer essa palestra na sua empresa, esse programa, né? Desenvolver esse programa na sua empresa, no seu local de trabalho, mas também posso fazer uma delas apenas não, sem prejuízo, né? Elas estão encadeadas umas com as outras, mas elas podem ser feitas individualmente. E caso seja seu interesse também, eu posso apresentar um tema específico, né? De repente você na sua empresa aí quer um foco específico em alguma área, algum assunto. Vem agora aí especialmente, né, o final do ano, vem os momentos aí de confraternização com os funcionários, de repente o balanço, né, do ano e aqueles eventos corporativos onde a gente faz muitas vezes aí a apresentação de temas para reflexão, até para o divertimento também, né? Há bom humor em todos esses trabalhos e isso é útil, né? Então, se você quiser informação, me manda um e-mail, a gente conversa para participar aí na sua empresa desses eventos corporativos de final de ano de 2025 e início de 2026, tá bom? Meus contatos estão aí na sequência. Agora, o QR Code desse canal do YouTube, o QR Code da minha página no Instagram. Também estou no Facebook e no LinkedIn. Domingos Léo Monteiro, tá? O meu e-mail novamente, que é a chave do Pix para adquirir o livro, mas também para o meu contato profissional, Domingos Léo Monteiro, P de profissional, @outlook.com, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar falando com vocês aqui pelo canal do YouTube que eu criei. Sábado, meio-dia em ponto, sempre um vídeo novo, um tema novo, e você pode revisitar, inclusive, né? Ver os outros temas que já estão aí na plataforma. E se quiser o PDF das apresentações, né? Eu posso enviar também para você, só mandar um e-mail e a gente segue aí nesse trabalho, um aprendizado mútuo. Lembre-se, costumo dizer sempre, nunca é demais lembrar, você é importante. O que você faz de bom é importante. Mas os seus momentos de tristeza, de dificuldades, de angústias, de dúvidas, aqueles momentos em que você vai desistir, quase desistir, você acha que nada vai dar certo, que tudo está errado, esses momentos também são importantes para você parar, pensar, respirar, aprender com eles. Se não conseguir refletir sozinho sobre esses momentos difíceis, converse com alguém. Converse com alguém. E converse com alguém também sempre nos momentos em que você estiver alegre, que você tiver um sucesso, né? Muitas vezes a gente se ilude aí com esses momentos. Tudo passa. Tudo passa. Momentos bons, momentos ruins. Então tenha consciência disso. Mas sempre lembre disso. Você é importante. Muito obrigado. Excelente momento de vida para vocês sempre, né? Digo assim porque o momento que você está assistindo e os momentos que vão se suceder depois no seu dia a dia, no seu cotidiano. Muito obrigado e um grande abraço.